Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar como construir um ângulo usando o transferidor. No vídeo anterior mostramos como medir um ângulo, né? Agora vamos mostrar como construir um ângulo conhecida a sua medida. Então vamos lá, eu tenho uma semirreta AB, né? E quero construir um ponto C de tal forma que a semirreta AC e a semirreta AB formem então um ângulo de 55 graus. Né? Eu deveria marcar um pontinho aqui, traçar a semirreta AC, tal que BAC valha 55 graus, a sua medida seja 55 graus. Vamos lá então. Vou transportar o centro do transferidor até o vértice do ângulo e vou girar aqui o transferidor até que este segmento, né, coincida com o lado do ângulo. Notemos aqui que esse segmento aponta para o zero da escala interna. Então eu deveria ler aqui 55 graus na escala interna. Então estaria aqui 55 graus. Eu marcaria aqui então um ponto 55 graus. Vejamos que eu teria também uma outra solução, né? Se eu girasse o transferidor usando o outro segmento, fazendo outro segmento aqui coincidir com o lado do ângulo, né? Este segmento aponta para o zero da escala externa. Então, lendo aqui na escala externa, eu teria aqui 55 graus. Então, eu teria uma outra solução, né? Então, na verdade, nós temos duas soluções para o problema. Uma solução no semiplano de cima, né? no lado de cima, e uma outra solução no lado de baixo, no semiplano de baixo, né? Nós dizemos que esta semirreta, né, vai dividir o plano em dois semiplanos opostos, né? Dois lados, o lado de cima e o lado de baixo, né? Que em vez de lado a gente costuma chamar de semiplano. Muito bem, para traçar esta solução eu deveria vir aqui com a régua, né? No papel o aluno fará isso mais facilmente, né? Arrastar a régua aqui, né? E traçar então o segmento AC. Eu vou aqui ajeitar, né? Rotacionando aqui a régua. Pronto, tenho aqui então com o lápis o aluno poderia então traçar aqui, né? A semirreta AC. No meu caso aqui eu tenho um recurso do programa que me permite traçar essa semirreta. Semirreta com origem em A, passando por C, né? Então eu tenho aqui eu tenho uma das soluções do problema, né? Então eu tenho aqui o ângulo BAC medindo 55 graus. Vamos então aqui para um segundo exemplo. Aqui novamente eu tenho a semirreta AB e quero então construir a semirreta AC tal que o ângulo BAC, a medida dele seja 75 graus. Vou aqui arrastar o transferidor, né? Novamente eu tenho duas soluções. Eu posso usar esse segmento ou este segmento. Se eu alinhar este segmento aqui, né, o zero dele está apontando para onde? Para a escala externa, né? Então 75 graus eu vou ler na escala externa, né? Começando aqui pelo zero, 75 graus estaríamos aqui. Então eu marcaria um pontinho aqui com o lápis, né? No papel o aluno marcaria um ponto ali com o lápis, né? Posso então tirar aqui o transferidor e ajeitar a régua para poder traçar esta solução, né? Então eu vou aqui ajeitar a minha régua, né? Para que eu possa traçar a semirreta AC. Pronto, né? O aluno então com o lápis ele traçaria a semirreta AC. Eu aqui vou usar o recurso do programa e vou traçar aqui então a semirreta AC, né? Então, como vimos, essa é uma solução do problema, né? Que está no lado de cima, né? No semiplano de cima. Neste outro semiplano eu teria uma outra solução, né? Simplesmente o quê? Alinhando este outro segmento aqui com o lado do ângulo.
né? Esse segmento está apontando para o zero da escala interna, então eu estaria lendo aqui 75 graus. Marcaríamos um ponto aqui e eu teria então esta outra solução para o ponto C, né? Muito bem. Vamos então para um terceiro exemplo, né? Aqui eu tenho uma semirreta AB novamente e eu quero encontrar um ponto C, de tal maneira que a semirreta AC e a semirreta AB formem um ângulo de 130 graus. Vou então aqui arrastar o transferidor e já tenho aqui um segmento, né, alinhado com o lado do ângulo, né? Vamos acertar aqui um pouquinho. Esse segmento aponta para o zero de quem? Da escala externa. Então, na escala externa, eu deveria ler lá 130 graus. Então, eu vou marcar um ponto aqui. Né? E a outra solução era só deslocar aqui o outro segmento, né? Rotacionar de tal maneira que esse segmento se alinhe com o lado do ângulo, né? E esse segmento aponta para o zero da escala interna. Então, eu lendo na escala interna 130 graus, eu teria uma outra solução neste semiplano de baixo, né? Então, aqui com a régua, o estudante poderia simplesmente apoiar a régua aqui para traçar, né, então, a semirreta AC. Eu vou aqui já usar o recurso direto do meu programa e traçar a semirreta AC e teríamos aqui então o ângulo BAC. Está aqui, ó, o ângulo BAC medindo 130 graus. Vejamos então o último exemplo, né? Eu tenho aqui a semirreta AB e quero encontrar a semirreta AC, tal que o ângulo BAC meça 150 graus. Eu vou arrastar aqui o transferidor, né? Já tenho aqui um segmento, né, alinhado com um lado do ângulo, né? E este segmento aponta para o zero da escala externa. Então, 150 graus eu vou ler aqui, né? Então, vou marcar um ponto aqui, 150 graus, né? E eu tenho, então, esta solução. A outra solução, eu poderia fazer o seguinte, girar o transferidor, né? Alinhando este segmento com o lado do ângulo, né? E esse segmento aponta para o zero da escala interna. E eu leria, então, 150 graus e eu teria outra solução aqui. Bem, vamos então adotar esta solução e eu vou traçar aqui com o recurso do meu programa a semirreta AC e teríamos então o ângulo BAC medindo 150 graus.